Que Deus abençoe a vida de todos grandiosamente, em nome do Senhor Jesus. Que coisas grandiosas venham acontecer em nossas vidas. Que o Espírito Santo possa nos instruir e nos capacitar nesse estudo que nós vamos iniciar falando da fé de Abraão, o pai da fé, o pai de multidões. E nós vamos começar esse estudo falando assim: por que Deus escolheu Abraão? Se você sabe, escreve nos comentários. A pergunta é essa, o que muitas pessoas fazem: por que Deus escolheu Abraão, que vivia em uma terra pagã, onde as pessoas adoravam deuses, para se tornar pai de multidões? A resposta da pergunta é essa: fidelidade. Abraão, ele foi fiel à tua esposa, pois a Bíblia fala no livro de Gênesis que Saraí, Gênesis 11, versículo 30, fala que Saraí foi estéril e não tinha filhos. E naquela época, quando uma mulher era estéril, o homem, o provedor da casa, ele poderia tomar para si outra mulher para gerar filhos e ter uma descendência, porque era necessário que o homem tenha descendentes naquela época, para que a sua geração continuasse. Mas como Abrão, Deus ainda não tinha mudado o nome dele, e ele se chamava Abrão, tinha tomado para si Saraí, e ela era uma mulher estéril, Abrão escolheu ser fiel a ela, a manter-se ali com a sua esposa, mesmo ela não podendo lhe gerar filhos. E isso fez com que a atenção de Deus fosse chamada naquele tempo, porque certamente Deus viu que se Abraão podia ser fiel à sua mulher, que não podia lhe dar filhos, Abraão seria fiel a Deus, para que Deus pudesse executar na vida de Abraão os seus planos, para dar continuidade na descendência do povo de Deus. Então, o que nós temos que entender é que, se nós somos fiel a Deus, nós vamos chamar a atenção de Deus, porque Abraão fez a diferença naquele período. Ele foi fiel à sua esposa e chamou a atenção de Deus. Nós temos que ter isso dentro de nós: fidelidade para com Deus e fidelidade para com a nossa família, com a nossa esposa, com nossos filhos. Nós temos que honrar a nossa palavra e ter um caráter de Deus, porque logo em seguida Deus aparece para Abraão no capítulo 12 de Gênesis e o chama. Deus faz um chamado e está escrito assim: ora, capítulo 12, versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu
serás uma bênção. Aí no versículo 3, Deus disse assim: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra. Continuando. Aí a Bíblia fala que assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Veja, Abraão tinha 75 anos quando Deus o chamou. Ele já tinha vivido ali 75 anos. Deveria ter muitos anos com a sua esposa. Ela não podia lhe dar filhos, mas ele estava ali, fiel a ela, sem descendência. E aí aparece Deus na vida desse homem e fala assim: ó, Abraão, sai dessa terra e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus não falou para ele diretamente a terra, ele simplesmente falou: sai dessa terra que eu vou te mostrar uma terra. E no 5 fala assim: e tomou Abraão a Saraí, sua mulher, a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. E passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua descendência darei essa terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera, e moveu-se dali, e edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera, e moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, e armou a sua tenda. Tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abraão dali, seguindo ainda para o lado sul. Veja como é que pode. Deus aparece para ele e fala para ele assim: aos teus descendentes eu darei essa terra. Abraão não tinha descendente. Ele tinha sua esposa, que era estéril, tinha levado seu sobrinho Ló e algumas pessoas e os poucos bens e os bens que ele tinha. E foi para uma terra desconhecida. Isso chama obedecer à voz de Deus. Você tem obedecido à voz de Deus? Você tem confiado na voz de Deus, na palavra dele? É sobre isso que nós vamos continuar falando. Mas eu quero que você medita na palavra de Deus, na Bíblia, esse capítulo 12, 1 até o 9, pois nós vamos continuar falando de Abraão e você vai entender o que Deus fez na vida desse homem. Da mesma forma, da mesma maneira que Deus chamou Abraão, ele te chama para fazer coisas grandiosas na sua vida. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.